Bom dia, boa noite, boa tarde aí, pessoal. Vamos voltar aqui falando sobre a circulação geral da atmosfera. Eu sou o professor Gesiel Berg e nós vamos falar mais um pouquinho do mundo da geografia. Na última parte que eu falei sobre a circulação da atmosfera, eu mostrei a Terra como se tivesse a visão habitual que nós temos, né? Polo Norte, Polo Sul. Nesse caso aqui eu inverti um pouco as coisas aqui. Eu coloquei Polo Norte desse lado, Polo Sul desse lado aqui. Eu deitei o nosso planeta. Aqui está a linha do Equador. Vamos entender um pouquinho aqui, só para como que fica esse modelo, para que vocês possam compreender melhor. Aqui a área de baixa pressão, que é a zona de convergência intertropical, onde tem a grande subida de massa de ar. Aqui nós temos o deslocamento das massas de ar acima da superfície, em altitudes mais elevadas, se deslocando até chegar na latitude de 30 graus sul, descendo esse ar seco, uma área de alta pressão, normalmente áreas desérticas, e agora se deslocando para a linha do Equador, que volta no mesmo sentido que eu acabei de citar, e a outra parte dessa massa de ar se deslocando para o Polo Sul. Essas que vão se deslocando em direção ao Polo Sul acaba se chocando, né, com a massa de baixa pressão que vem formada pelo Atlântico, pela massa polar atlântica, né? Essa massa de ar, ela vem formada desde o Polo Sul e vem ganhando velocidade até que se encontra e há uma colisão com essas duas massas de ar. A massa de ar quente é jogada para cima e a massa de ar frio passa por baixo, formando-se a frente fria. Quando ocorre isso, aqui ocorre a formação de nuvens também e precipitação. Eu vou fazer um desenho específico sobre frente fria, tá? Essa massa de ar que sobe, ela volta para o sul, ela volta para o norte, voltando pela linha do Equador, e vai para o sul, indo em direção ao polo. Tá? E aí chega no extremo polo da Terra, literalmente no polo sul da Terra, aqui na Antártida, descendo na latitude de 90 graus e volta todo o mesmo circuito. O mesmo ocorre, o mesmo modelo, o mesmo processo ocorre para o hemisfério norte. Tranquilo? Aí nós temos aqui um fenômeno que nós chamamos de frente fria. Baixa pressão, as zonas de convergência que ocorrem no Atlântico, a zona de convergência que ocorre na linha do Equador, conhecida também como zona de convergência intertropical, e aqui a zona de convergências das frentes frias. Vamos falar um pouco sobre essa convergência, essa zona de conflito, né? Massa de ar com características diferentes que forma as frentes frias. Vamos lá, rapidão? Aqui, vamos... O negócio é rápido aqui. Então vamos lá. O que acontece aqui na frente fria? O que acontece na frente fria? Nós temos uma massa de ar que nós chamamos de frente fria. Aqui nós temos aqui a massa de ar fria e úmida, tá, gente? Massa de ar fria e úmida. Do outro lado, nós temos uma massa de ar quente. Às vezes pode estar seca, mas normalmente quente e úmida também. Ela já ganhou umidade suficiente. Então, essas duas massas de ar se encontrando. E o que acontece? Como eu já disse, só estou ampliando a escala do meu desenho que eu fiz.
ela é empurrada, ela corre literalmente por cima da massa de ar frio e úmido, porque a massa de ar quente é mais leve, densidade menor, sofre, ela não tem resistência para vencer a massa de ar fria. E então nós temos a massa de ar quente subindo por cima da massa de ar fria. Nesse processo, como a massa de ar fria, já está dizendo, ela é fria, e aqui eu tenho do outro lado uma massa de ar quente. Nesse processo aqui, vai ocorrer a condensação das nuvens naturalmente. A condensação dessa massa de ar naturalmente vai ocorrer. Porque se ela é quente, está subindo sobre uma massa de ar fria, naturalmente, só o fato de entrar em contato com essa massa de ar, já vai ocorrer a condensação. E quando ocorre a condensação, né, quando está ocorrendo a condensação aqui, irá formar então as nuvens. Essas nuvens então irão propiciar a queda de chuva. Então, formando-se a chuva, o que acontece? Precipitação. Se a região que recebe essa frente fria for uma região de latitudes baixas, né, região com temperatura mais alta, nesse processo aqui, a precipitação será de estado líquido, chuva, água, né, chuva. Se for numa região muito fria e esse choque de frente de massa de ar quente com a massa de ar frio, vai ocorrer a precipitação do que, pessoal? Floquinhos de neve. Os floquinhos aqui, ó. Aí a precipitação é neve. Daí que nós temos que a frente fria só ocorre nos países temperados quando a massa polar se encontra com as massas tropicais, né? Com as massas de ar tropicais, que é o que acontece aqui, uma massa de ar tropical se chocando com uma massa de ar tropical. Uma massa de ar tropical se chocando com uma massa de ar polar. Então, desse lado, repetindo, nós temos aqui a formação da massa de ar fria, que é a massa polar, que é fria. E desse lado, a massa tropical, né? Uma massa de ar tropical, que é quente e úmida. Se a gente for ver as massas de ar que atuam no Brasil, quais são as massas de ar que atuam no Brasil? Equatorial continental, equatorial atlântica, que são os ventos alísios também, tropical atlântica, tropical continental e polar atlântica, tá? Se a gente for ver quais são as massas de ar que atuam no Brasil. Por isso que toda essa aula para falar sobre circulação geral da atmosfera, para entender quais são essas massas de ar que atuam, então. Massa de ar equatorial continental, equatorial oceânica, atlântica. Nós temos a tropical atlântica, que atua diretamente no Brasil. Nós estamos numa área que, quando a massa de ar desce na latitude de 30 graus, essa massa de ar ela vai para o sul ou para o norte. E ela vai ganhar umidade. Quando ela desce no Atlântico, ela ganha umidade e traz umidade para o nosso continente. Senão, aqui seria deserto. Então, nós temos a massa tropical atlântica. Tem a tropical continental. A tropical continental, essa é complicada. Ela não atua tanto no Brasil. Mas quando ela chega no Brasil, a massa tropical continental, a umidade do ar cai muito.
A umidade do ar cai literalmente e aí começa a se noticiar, a soltar notícias. Olha, a umidade do ar está muito baixa. A massa tropical continental, às vezes, ela vem com força e chega no nosso território. Sul do Brasil, Santa Catarina chega, Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo, ela chega essa massa de ar tropical continental, que ela é seca, quente e seca. Massa de ar tropical atlântica, quente e úmida. E nós temos a massa polar, que no nosso caso, massa polar atlântica, que é fria e úmida. Úmida porque ela vem atravessando o Oceano Atlântico. Tranquilo aí? Essas massas de ar? Se você quiser anotar, vamos lá. Então vamos anotar aqui, já que vocês estão me vendo, já anotem. Finalzinho da aula aqui, só falei, isso aqui é frente fria, tá, gente? Isso aqui é frente fria. Eu tinha explicado a zona de convergência. Aqui é uma frente fria, a formação de uma área de baixa pressão que chove, e quando chove a frente fria é chuva com queda de temperatura. Professor, e se tiver frio, chover e aumentar a temperatura? Raro, isso é raro. Aí nós demos o nome, atribuímos de frente quente, frente quente. Muito raro acontecer, tá? A tal da frente quente. A frente fria sempre vai vencer a massa de ar quente, tá? A massa de ar fria sempre vai vencer a massa de ar quente. Então, vamos lá. A massa equatorial, primeiro as massas de ar atuantes no Brasil, tanto a equatorial continental quanto a equatorial oceânica, não faz diferença. As duas são quente e úmida. As duas, tá? Então, as massas de ar atuantes no Brasil. Primeira massa de ar. Vamos lá fazer de vermelhinho aqui. Equatorial. Eu não vou nem colocar se é continental ou oceânica. Coloca, vamos lá, continental oceânica. Né? A continental é formada pelas florestas, a oceânica pelo Oceano Atlântico, que é característica delas quente e úmida. Aí nós temos a massa de ar tropical, equatorial, aqui faltou um L aqui, equatorial, quente e úmida. Nós temos a massa de ar tropical, continental, atua menos, mas ela atua. E quando chega, não tem chuva, estiagem, quente e seco. Nós temos a tropical atlântica, essa atua bastante. Tropical atlântica, né? Atlântica, falando de oceano, então ela é quente e úmida. E por fim, a última, que atua bastante também no inverno, que é a polar atlântica. A polar atlântica é fria e úmida. Fria e úmida, essas são as massas de ar que atuam no nosso continente, no nosso território. Aqui, a equatorial, nós também poderíamos colocar aqui entre parênteses, que é os ventos alísios, né? Esses ventos que vêm tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul são os ventos alísios e se convergem
na linha do Equador. Forte abraço. Eu poderia ter desenhado, né? Poderia ter desenhado. Ô, professor, desenha aí pra gente aí. Desenha. Vocês estão folgados, hein, mano? Vamos lá então, vamos desenhar. Como fica a atuação dessas massas de ar no Brasil? Então nós temos aqui o continente americano, então... né? E aqui o território brasileiro, né? Tá igual não, tá, gente? Mas dá para entender. Então temos aqui a massa de ar equatorial. A massa de ar equatorial atlântica, que vem tanto do hemisfério norte, e a que vem do hemisfério sul. Essa massa de equatorial ela é formada, essa massa de ar equatorial, ela é formada principalmente a continental devido às florestas. Então essa aqui é a massa de ar equatorial continental, tá, gente? Não sei se deu para entender aí. MEC, massa de ar equatorial continental. Está se deslocando. Aqui nós temos uma formação de cordilheira de montanhas. Não sei se dá para entender as minhas montanhas aí. Essas montanhas serão importantíssimas. Por que que elas serão importantíssimas? Porque ela vai impedir que essa massa de ar equatorial ela saia da América do Sul e vá embora para o oceano Pacífico. Ela volta para o continente e volta para o Brasil. Nós recebemos uma massa de ar quente e úmida equatorial continental durante os meses de janeiro, fevereiro e março, graças às cordilheiras dos Andes. Essa massa vem, que ela poderia ir embora, ela volta. É importantíssimo isso aqui. Então, lembram que os ventos alísios sempre correm nessa direção, sentido horário no hemisfério norte, sentido anti-horário no hemisfério sul? Aqui, ó, mesma coisa. Esses ventos aqui, tá? Só que no caso aqui, ela iria embora para esse sentido. Ele iria embora para cá. Mas as cordilheiras, as montanhas impedem a saída dela. Aí nós temos, lembra da massa de ar que desce nas latitudes de 30 graus? Mais ou menos aqui nessa região. E aí você começa a ter o deslocamento da massa de ar tropical atlântica, né? Nesse sentido aqui. Sentido anti-horário, sempre. Tá? A massa de ar tropical atlântica entrando no Brasil. Trazendo umidade. Vamos colocar aqui. Massa de ar tropical atlântica. E tem a tropical continental. Vou fazer de verdinha a continental. Tropical continental que atua aqui, ó. Massa tropical continental, ela é seca. E chega, não atua muito. Ela não é muito presente é mais na região do Paraguai, que nós conhecemos como Depressão do Chaco. Essa região é uma região de deserto. Tem uma célula de alta pressão, onde a massa de ar desce quente e seca. Massa tropical continental. Então a massa tropical atlântica ela entra direto no Brasil, ela é muito presente, graças às correntes marítimas, ela volta aqui, né, gente? Ela volta aqui, sentido anti-horário, né? Aí nós temos a massa polar atlântica. Massa polar atlântica, que ela vem também em sentido
deveria seguir no sentido anti-horário, mas por causa do relevo, ela entra e quando ela acaba se chocando com a massa de ar tropical, formando as frentes frias. Essas são as massas de ar que atuam no Brasil, tá? Lembrando novamente aqui, a massa tropical atlântica, também vindo nessa direção, massa tropical continental, massa polar atlântica. Beleza, galerinha? Forte abraço aí, Deus os abençoe.